Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Guerra do Paraguai, durante o segundo reinado brasileiro. A Guerra do Paraguai se desenvolveu entre 1865 e 1870, 1870. Para entender a Guerra do Paraguai, nós analisaremos esses tópicos aqui: o histórico do Paraguai, a guerra contra a Aguirre, a causa imediata da guerra e a formação da Tríplice Aliança, além das consequências da guerra, ok? Então, comecemos aqui analisando o histórico do Paraguai. O Paraguai foi um dos primeiros países da América a se tornarem independentes. Em 1813, o Paraguai já havia conquistado a sua independência e o Paraguai passa a ser governado por ditadores, uma sequência de ditadores: o Gaspar Francia, o Carlos Lopes e o Solano Lopes. O ponto fundamental desses ditadores é que eles iniciaram um modelo de modernização e desenvolvimento do Paraguai. Então, eles procuraram promover a reforma agrária, a alfabetização da população, construção de estradas de ferro e desenvolvimento de indústria pesada no Paraguai. Então, o Paraguai, na segunda metade do século XIX, era um país que não tinha dívida externa e apresentava um relativo desenvolvimento. Claro, é um mito a ideia de que o Paraguai era um país rico. Isso não é verdade. No entanto, era um país sem dívida externa e com um relativo desenvolvimento. Porém, um país ainda pobre, ok? O Solano Lopes, que governava o Paraguai, ele tinha um projeto conhecido como o Projeto Grande Paraguai, que era fazer com que o Paraguai tivesse uma saída para o mar. Isso implicaria em conflitos armados com os vizinhos ou uma política de acordos com os vizinhos, permitindo que ele pudesse navegar em rios dos países vizinhos ou mesmo que ele pudesse utilizar territórios dos países vizinhos. Não era muito claro qual seria o projeto, a prática desse projeto, mas o fato é que dava sinais de um possível imperialismo na região, ok? Então, esse é o histórico do Paraguai. Vamos para o ponto 2. A guerra contra a Aguirre, em 1863. O Brasil invade o Uruguai em 1863 e derruba o presidente Aguirre, que era parceiro do Solano Lopes. Qual foi o resultado disso? O Paraguai, em 1863, rompe relações diplomáticas com o Brasil. Então você tem um Paraguai expansionista, que tinha um projeto de crescimento, que agora rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Então está criando-se aqui um clima de instabilidade. Qual que é a causa imediata da guerra? A prisão do navio brasileiro no Rio Paraguai. O navio brasileiro Marquês de Olinda encontrava-se com o presidente da província de Mato Grosso, navegando em águas paraguaias, no Rio Paraguai, melhor dizendo, e esse navio é preso pelos paraguaios. Esse foi o fator deflagrador da guerra. Esse foi o fator imediato da guerra. Mas note que já havia um clima de tensão anterior, ok? Formação da Tríplice Aliança. Por que se forma a Tríplice Aliança? O Brasil havia invadido o Uruguai em 1863, guerra contra a Aguirre. Então, por qual motivo que o Brasil estaria agora junto do Uruguai? Por um motivo simples. O Brasil derrubou o presidente Aguirre, mas apoiou a entrada de um novo presidente no poder. Esse novo presidente que entra no poder, no Uruguai, ele é aliado do Brasil. A mesma coisa havia acontecido na Argentina. O Brasil havia derrubado nos anos 50 um governo argentino e apoiado outro governo. Então, os governos que entraram posteriormente, com a ajuda do Brasil, vão apoiar o Brasil nesse conflito. Além do que, esses países temem o expansionismo paraguaio, temem o projeto Grande Paraguai de saída para o mar, assim como o Brasil também teme esse projeto imperialista do Paraguai. Então, o resultado é a formação da Tríplice Aliança, que vai promover a guerra com o Paraguai. Quem de fato ficou na guerra até o fim, até 1870, foi o Brasil. Então, basicamente, embora coloquemos Tríplice Aliança, a maior parte do conflito foi desenrolada entre Brasil e Paraguai, ok?
O Paraguai é derrotado em 1870. É importante destacar que para a vitória brasileira foi fundamental a atuação dos escravos no exército brasileiro, que receberam a promessa de liberdade. Então a gente pode falar em negros atuando no exército brasileiro, inclusive de forma heróica, né? O Brasil acaba vencendo a guerra. Foi uma guerra trágica para ambas as partes, em função do número de mortos. Todas as guerras são trágicas, mas a grande questão é a seguinte: quais as consequências da guerra? O Solano Lopes é morto durante a guerra, o Paraguai perde 1/3 do território e 75% da população. Segundo alguns estudiosos, o Solano Lopes teria dito, assim que morre, um pouco antes de morrer, durante a guerra, na verdade, teria dito: morro com minha pátria. O que faz bastante sentido quando você analisa os números do Paraguai. 75% da população exterminada, 1/3 do território o Paraguai perde, sendo que o Brasil incorpora parte desse território, tá? O Brasil tem como consequência a formação efetiva do seu exército como um corpo oficial. O exército brasileiro não era oficial, não era permanente, torna-se um grupo permanente agora e reconhecido aqui, assim como a Marinha apenas é que era reconhecida no Brasil. E pelo fato de que grande parte do exército brasileiro contou com a atuação de negros, o abolicionismo ganha força no Brasil. Então essas são algumas das principais consequências desse processo, ok? Para a gente finalizar, entender a Guerra do Paraguai numa visão atual significa entender conflitos imperialistas. O Brasil apresentando imperialismo na região platina, o Paraguai apresentando e promovendo imperialismo na região platina. É assim que se desenrola o conflito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.